Olá, minha gente, tudo bem? Estou passando por aqui para que, de algum modo, nós finalizemos a discussão que nós íamos fazendo sobre Zygmunt Bauman e apresentar outro grande teórico, outro grande nome da teoria moderna, da teoria contemporânea, na verdade, sobre a discussão em modernidade, que é o Jung Habermas, tá certo? No que diz respeito a Bauman, eu pretendo finalizar uma questão com vocês aqui agora. Qual seja essa questão? A ideia de que há uma crítica muito dura do Bauman, há um tom, em certa medida, em dada instância, um tom até certamente cético, quando ele faz algumas provocações no que diz respeito ao que ele chama de modernidade líquida. Ao fato de que, na verdade, nos tempos da globalização, do uso de softwares, do uso do mundo dos aplicativos, do uso, na verdade, das facilidades ligadas às tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, acabou possibilitando que, de algum modo, devagar. O lado positivo de algum modo, as distâncias ficaram menores, o tempo ficou mais preciso, porque hoje você pode se comunicar com uma pessoa num tempo quase que real, né? Num tempo da instantaneidade. Então, esse lado da globalização, esse lado, do uso de software, do uso de hardwares, da robótica, da química fina e destacadamente da cibernética, possibilitaram que nós nos comuniquemos, possibilitaram que nós nos aproximemos num tempo real e não só num tempo mais próximo, mas num encurtamento de distâncias também, porque as mercadorias conseguem chegar e a informação consegue chegar num tempo da quase instantaneidade, como eu falei aqui antes. Mas isso, de algum modo, trouxe um outro lado da moeda, e é sobre esse outro lado que o Zygmunt Bauman lança o olhar dele, né? A ideia de que, de algum modo, houve o lado bacana, positivo, que nós falamos aqui agora há pouco. Mas, por outro lado, as pessoas se acomodaram nesse mundo do celular, nesse uso do computador doméstico, né, do personal computer, do PC, e as pessoas, de algum modo, começam a ganhar o anonimato. E as pessoas começam a se dar o direito de falar as maiores barbaridades que elas querem falar para as outras. As pessoas supõem até que, usando a tela de um celular ou usando o computador doméstico, elas vão ficar protegidas num suposto anonimato. Então, Bauman já apontava, né, de algum modo ele alegava esse argumento, ainda nos anos 90, né, ali no início dos anos 90, de que isso geraria um mundo com mais intolerância, porque as pessoas festejavam muito a globalização nos anos 80, 90, dizendo, o mundo ficou muito melhor, e ele vai dizendo, não ficou tão melhor no sentido da velocidade, mas essa mesma velocidade traz suas contradições. Essa mesma velocidade traz as suas sequelas, porque as pessoas protegidas na tela do celular, protegidas naquele momento, no começo, lá, aquelas conversas rápidas no Orkut, mas que foi evoluindo ao ponto de chegar no Twitter, no Instagram, via Direct, via Messenger, no Facebook ou via WhatsApp, as pessoas parecem que ficam desprovidas de bom senso, ficam desprovidas da ideia de uma espécie de pente fino, uma espécie de filtro, e as pessoas falam o que elas querem, dizem o que querem, no suposto anonimato. E nesse suposto anonimato, as pessoas começam, inclusive, a ter relações umas com as outras, protegidas por esse filtro do anonimato. Então as pessoas começam a enviar, inclusive essa praia, que é um pouco delicado, mas eu tenho que dizê-lo, essa coisa de mandar nude, essa coisa de algum modo, fazer uma exposição da vida íntima, da vida privada, de maneira muito intensa. Todo mundo quer ter uma página no Instagram, por exemplo, ou no Facebook, para poder celebrar esses momentos de intimidade, de vida privada. E tem gente que leva isso, assim, não consegue se desvincular, não consegue se desplugar, e faz daquilo ali uma espécie de diário de bordo, né? Aqui vale um registro, que eu certamente devo fazer bastante uso disso, só para ilustrar a minha fala. Numa conversa de avião, né, entre Estados Unidos e Europa, o Bauman encontrou uma passageira muito jovem que dizia a ele que ela não poderia continuar conversando naquele momento, não, porque ela tinha que falar com os seguidores é uma palavra elegante, seguidores dela no Facebook. E ele disse, mas são seguidores, são seus amigos? Ela disse, não, eu tenho para mais de não sei quantos mil amigos no Facebook. Aí ele questionou, mas são amigos? E ela respondeu, são meus amigos. Ele falou que da hora que ela respondeu para ele que eram amigos, ele não tinha mais muito que ficar ali questionando, porque a amizade passou a ser celebrada na vida virtual. Não é que o mundo virtual online não tenha seu lugar, mas ele não pode ficar, a amizade, a solidez das relações, acabam se perdendo nessa liquidez
do mundo veloz, do mundo da tecnologia. Então, a tecnologia, no sentido da produtividade, ela é maravilhosa, é isso que o Bauman está dizendo. Ela encurta tempo, ela encurta distância, ela dá uma espécie de upgrade, uma espécie de up-to-date, uma velocidade de produção e ligação entre os fatos, entre o processo produtivo e a cadeia produtiva. Mas no que diz respeito à vida privada, o que acabou acontecendo? Isso criou o suposto vínculo da intimidade, o suposto vínculo da tirania da intimidade, que as pessoas, tiranicamente, vão querendo que as outras pessoas pensem como elas, cada um de nós, né? Vão querendo que as pessoas, seguindo uma espécie de boiada, né, gente? O Bauman usa essa expressão, a manada fica solta. As pessoas começam a seguir umas às outras e repetir os padrões. Quando não está dentro daquele padrão, um cabelo padrão, uma cor padrão, uma roupa padrão, parece que a pessoa está fora da caixa. Então, o lado dilacerante desse processo, ele está dizendo que nessa modernidade dura e crua, é tudo muito líquido, é tudo muito veloz. E a solidez da vida humana, a solidez das relações, a solidez do amor, a solidez do afeto, a solidez da vida privada, que deveria ser em alguma medida mantida, então, privada, vai se perdendo nesse mundo veloz. Então, o Bauman chega a dizer que isso aí é um novo estágio, é um outro momento da modernidade. Não é uma pós-modernidade, porque o mundo não deixou de ser capitalista, o mundo não deixou de ser competitivo, o mundo não deixou de ser industrial, o mundo não deixou de ser, então, tecnológico, mas o mundo começou a mergulhar, começou a entrar num outro tempo, numa outra seara, numa outra dimensão, tá certo? E nesse sentido ele fala da expressão modernidade líquida. O adjetivo líquido não está só na modernidade, não. Ele fala modernidade líquida, amor líquido, vida líquida. Ele está tentando emprestar esse conceito de liquidez. Liquidez, né, gente? Aquilo que é muito rápido, aquilo que é muito poroso, aquilo que é muito capilarizado, aquilo que é muito dinâmico, mas não tem substância, não tem forma, não tem substrato. Então, o mundo da vida, o mundo do amor, o mundo das relações, o mundo moderno é cada vez um mundo mais fluido, é cada vez um mundo mais poroso, para não dizer um mundo que não é tátil, né, gente? É tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, e na linguagem do Bauman é tudo muito fútil, tá certo? Para terminar essa prosa, eu vou falar agora um pouquinho sobre, para não deixar esse buraco, né, porque alguém poderia falar, mas tem um outro autor, também de origem ali no mundo austro-germânico, que também fala sobre modernidade, que é o Ingo Habermas, né? O Habermas, ele não usa o conceito, que é do Bauman, obviamente, de modernidade líquida, mas ele usa o conceito de alta modernidade, para fazer uma espécie de raciocínio bastante próximo do Bauman, de dizer que o mundo moderno, esse que nós vivemos, é como se estivéssemos na crista da onda, né? Nunca o mundo foi tão competitivo, nunca o mundo foi tão individualista, nunca o mundo foi tão tecnologicamente avançado, é uma verdade, mas também nunca foi tão ensimesmado. É o mundo das selfies, é o mundo que as pessoas apenas olham para o próprio umbigo. Esse mundo do ensimesmamento, que treina desde pequenininho as pessoas a tirarem selfies, a fazerem registros cotidianos, não é questão do retrato que o Habermas está falando, é o fato das pessoas ficarem prisioneiras dentro desse processo. Esse ensimesmamento absurdo, esse ensimesmamento levado às últimas consequências, faz as pessoas ficarem presas, por exemplo, na telinha do celular e não mais sentarem-se à mesa para almoçar ou para jantar, né? Faz as pessoas ficarem retidas, né, no computador, no mundo offline, né, no mundo online, perdão, ou mesmo no mundo off, mas ninguém coloca mais no modo avião, por exemplo. Então, nesse sentido, o Habermas começa a dizer pra gente que há uma alta modernidade, uma modernidade levada às últimas consequências. Nunca o mundo foi tão individualista, tão competitivo, tão veloz, tão dinâmico, e aí concordando com o Bauman, tão líquido, né? Então é a ideia, é a concepção de que a modernidade não está superada. A modernidade chegou a produzir hoje um grau de racionalidade, de competitividade, de uma luminosidade capitalista tão grande que as pessoas começam a operar nesse tempo, num tempo de uma moeda, até a moeda já começa a ser virtual. A gente está falando de criptomoedas, né, Bitcoin. O mundo passou a evoluir numa dinâmica que até a moeda corrente, que é a moeda material, padrão, cédula, papel, começa a ser substituída. Cartão de crédito começa a ser substituído por outras formas de operacionalidade capitalista. Nesse sentido, é claro que nem ele, nem o Bauman estão dizendo aonde isso vai dar, porque é um processo que está em andamento, é um processo que está em construção. Na linguagem sociológica é um construto, né? E nesse construto não tem como a gente dar forma final a isso, tá certo? Mas é para prestar atenção que no caso do Bauman é uma discussão que veio ali nos anos 80, nos anos 90 e até início dos anos 2000,
e que ele chegou a acompanhar e ele aponta algumas questões. No caso do Habermas, eu acho que tem que prestar atenção no conceito, a ideia de uma modernidade extrema, de uma alta modernidade. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido e que a gente possa fazer bom proveito desse material para todos vocês que estão aí me assistindo. Se gostou, dá um like, avisa para os colegas e a gente vai voltar a gravar alguns vídeos na área de história daqui para frente novamente. Valeu? Muitíssimo obrigado!